Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o resumo então sobre equações do segundo grau. O que são equações do segundo grau? Equações do segundo grau são todas as equações que possuem este formato aqui. Então é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então nós dizemos que a equação é completa quando ela tem todos os coeficientes. Então ela tem o coeficiente a, o coeficiente b, e ela tem o termo independente que é o c, ok? O que nós temos que saber sobre as equações do segundo grau para que elas de fato sejam equações do segundo grau? Elas precisam ter o a diferente de zero, tá? Porque se eu tiver um a igual a zero, eu não vou ter o elemento x ao quadrado. Se eu não tiver o x ao quadrado, ela não é uma equação do segundo grau. Nós chamamos segundo grau justamente por ter esse expoente 2, né? Por ter esse quadrado aqui, tá? Uma equação que não tem x ao quadrado, ela vai ser uma equação do primeiro grau, ok? Então, o a tem que ser diferente de zero. Bom, eu sei que existem equações completas e existem equações incompletas. O que significa isso? Uma equação ela vai ser completa quando ela tem o a, quando ela tem o b e quando ela tem o c. E ela vai ser incompleta quando ela não tem ou o b, ou o c, ou não tem os dois. Lembrando que se eu tiver o a, vai ser uma equação do segundo grau, ok? Por enquanto. Lembrando também que a, b e c podem ser qualquer número real, ou seja, ele pode ser positivo, negativo, inteiro ou fracionário. Bom, como que nós vamos então identificar esses termos a partir de uma equação que possua números? Vamos ver como que nós fazemos para identificar A, identificar B, identificar C. Identificar os elementos, os coeficientes A, B e o termo independente C, é o primeiro passo para podermos resolver uma equação de segundo grau, seja ela completa ou seja ela incompleta, ok? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Para que nós possamos resolver as equações do segundo grau. Vamos começar então com as equações incompletas, quando não possuem B ou não possuem C, ok? Então, pessoal, vamos resolver aqui dois exemplos de equações do segundo grau que são incompletas, né? Como que eu sei que essas equações elas são incompletas? Então, lembrando, uma equação do segundo grau é quando eu tenho esse formato, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é o A? O A é quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x. E o C, ele fica sozinho, sem nenhum x, ok? Então, olhando para esta equação possui x ao quadrado menos 10 igual a zero. Separando, então, quem é A, quem é B, quem é C, nós vamos verificar que o A, eu disse para vocês, é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o meu A vai ser 5. O meu B é quem acompanha x. Observem esta equação. Ela não possui x. X sem o quadrado em cima, né? Então, significa que o meu B nesta equação vai ser zero. É uma equação incompleta que não possui valor de B. E o meu C é quem está sozinho. Então, C vai ser igual a menos 10. Tomando todo cuidado também com os sinais, né? Então, menos 10 equivale ao meu C, ok? Como que eu resolvo esta equação? Como que eu resolvo uma equação do segundo grau quando não possuo B? Então, o B ele não existe nessa equação. É simples, é bem mais simples que resolver ela de forma completa. Eu reescrevi a equação aqui para que nós possamos resolver. Então, eu tenho 5x ao quadrado menos 10x igual a zero. Como que eu vou resolver, então? Bom, eu vou trabalhar com os dois membros da equação. Primeiro membro, segundo membro, aqui eu tenho após o igual, tá? Então, eu vou pegar o menos 10 que está deste lado, vou passar para o lado oposto. Então, vai ficar 5x ao quadrado igual, como era menos 10, passa para o lado oposto, ele fica positivo. 10 positivo.
ok? Dando continuidade, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o x sozinho. Então lembrando que aqui, apesar de não aparecer o sinal, eu tenho uma multiplicação. Para passar o número 5 para o lado oposto, então se ele está multiplicando deste lado, ele vai passar para o lado oposto, dividindo. Então eu vou ficar com x elevado ao quadrado igual a 10. O número 5 que estava multiplicando passou para o lado oposto, dividindo. Resolvo esta operação. Quanto que é 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 é 2. Né? E agora, falta um único detalhe, que é esse quadrado. Então, como que eu tiro esse quadrado para que fique somente x? X vai ser igual a... Qual é a operação inversa do quadrado? A operação inversa do quadrado é a raiz. Então, se eu tenho quadrado, eu vou ter raiz quadrada. De quem? Do número que está do outro lado. Então, consegui resolver aqui x igual a raiz quadrada de 2 é o meu resultado. Raiz quadrada de 2 não tem valor exato. Então, nós vamos manter apenas raiz quadrada de 2. Tá? Se fosse algum valor que tivesse raiz exata, aí eu poderia resolver, né, o final da operação. Por exemplo, se fosse raiz quadrada de 4, x seria igual a 2. Tá? Então, como eu não tenho uma raiz exata, o meu resultado será raiz quadrada de 2. Eu terminei a minha operação aqui. Este é o meu resultado, x igual a raiz quadrada de 2. Tá? Agora, nós vamos resolver uma equação que possui c igual a 0. Observem aqui esta equação. Qual que é o valor do a? Então, meu a vai ser igual a 1. Então, quando eu tenho só x ao quadrado, significa que o meu a é 1. 1. O meu b é quem acompanha x, então, menos 6. O meu b é menos 6. E o meu c não aparece aqui. Então, se não aparece c, c é igual a 0. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz aqui para quando eu não tenho b, aqui eu não tenho c. Meu c é igual a 0. Tá? Como que eu resolvo uma equação quando c é igual a 0? Então, deixa eu colocar aqui a equação novamente. X ao quadrado menos 6x igual a 0. Ok? Então, para resolver a equação quando ela não possui o c, o que eu tenho que fazer? Eu vou isolar o termo que eu tenho semelhante nesses dois elementos aqui. Então, veja, eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho menos 6x. Se aqui eu tenho um x ao quadrado, significa que eu tenho x vezes x. E neste lado eu tenho menos 6 vezes x. Observem que eu falei vezes x. X vezes x menos 6 vezes x. Ou seja, eu posso tirar um x, isolando ele para que eu possa abrir esses dois termos. Como assim? Então, eu tirei um x para fora e eu vou abrir um parênteses. O que eu tenho que colocar aqui para que volte a ter x ao quadrado? Eu tenho que colocar um outro x. Se eu fizer x vezes x, eu terei x ao quadrado. Qual é o sinal que eu tenho aqui no meio? É um menos. Qual é o elemento que eu tenho que colocar aqui para que, multiplicado por x, eu tenha 6x? Falta quem? Falta o 6. Vejam o seguinte. Se eu fizer a operação inversa, eu volto a ter a equação de cima. Se eu fizer x vezes x, na propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado. Se eu fizer x vezes menos 6, eu volto a ter menos 6x. Para que eu faço isso? Para que eu possa encontrar o valor de x quando uma equação do segundo grau é incompleta sem o valor de c. A partir daqui, fica muito simples encontrar o valor de x. E eu terei dois valores de x aqui.
O primeiro valor de x vai ser, pego os elementos de fora, o x e o 0. Então, sempre quando eu tenho uma equação do segundo grau que não possui c, que o c é igual a 0, um dos valores de x vai ser igual a 0. Então, eu pego os dois de fora, x igual a 0. Eu encontrei o meu primeiro valor, x igual a 0. Posso, inclusive, chamar de x', né? Daqui a pouco nós faremos a equação do segundo grau completa, e aí nós nomeamos os dois x como x' e x duas linhas. Quem vai ser o meu x duas linhas agora? Veja, eu vou pegar agora os valores de dentro e vou igualar a 0. Então, quem que sobrou aqui dentro? Sobrou x menos 6. O que eu faço com esse x menos 6? Eu igualo a 0. Então, retomando. Primeiro eu peguei os de fora, x igual a 0. Pego de dentro, x menos 6 igual a 0. O meu x aqui ainda não está isolado, então eu vou isolar ele. O menos 6, que está subtraindo deste lado, passa para o outro lado com sinal positivo e eu vou ter x igual a 6. Veja que este é o meu x', vou chamar este aqui de x duas linhas. Tá? Então, eu acabo de encontrar o valor de x' e x duas linhas. Equação incompleta quando não tem b, resolvo transportando todo mundo para o segundo membro e tiro a raiz no final. Equação quando não tenho c, vou fatorar, vou deixar o x para fora, separo esse x dos elementos para que eu consiga deixar neste formato, e eu vou ter x' igual a 0, x duas linhas igual a 6. Tá? Então, aqui são as duas formas de equação do segundo grau incompletas. Aqui eu não tenho o valor de b, b não existe, e aqui eu não tenho o valor de c, c não existe. Quando b não existe, o resultado final vai dar uma raiz, e eu posso ter, extrair essa raiz quando o número dá uma raiz inteira. Quando eu não tenho c, eu vou ter dois resultados de x, x', x duas linhas, ok? Na sequência, nós faremos então uma equação no segundo grau completa usando a fórmula de Bhaskara. Até daqui a pouco, pessoal.